várias carinhas conhecidas, várias carinhas novas. Para quem não está acostumado, eu faço as minhas transmissões sempre trazendo alguma coisa de música brasileira, sempre coloco alguma coisa de música aqui do Brasil para a gente conhecer, e hoje a gente veio com uma escolha até da própria convidada, Carolina, que já está aqui com a gente. Sejam bem-vindos à primeira semana do Adolescente, e hoje, começando, e a minha primeira vez, estava até falando com a Carol antes aqui, é a minha primeira vez convidando alguém para participar de um evento do NEPA, nesse formato. Eu estou feliz demais em receber a pedagoga e educadora, formada em psicanálise com especialização em adolescência pelo Instituto Sede Sapientia. Carolina Delboni é pós-graduada em educação pelo Instituto Vera Cruz, pesquisa o comportamento adolescente e atua na interface do tema com instituições educacionais. Ela é autora de Desafios da Adolescência na Contemporaneidade, uma conversa com pais e educadores, do Infanto Juvenil Eu Disse, e também das Dores da Adolescência, que é esse livro que se tornou um livro de trabalho meu, um livro de estudo, levo para todos os lugares onde eu ocupo esses espaços, levamos no NEPA também, provavelmente vai ser um dos projetos de leitura do próximo ano. E teve como primeira formação o jornalismo, onde atuou por mais de 15 anos, e desde 2015 é colunista semanal do jornal Estado de São Paulo, no qual escreve sobre educação e adolescência. A gente compartilha os textos da Carol lá no NEPA também. É mãe do Pedro, do Lucas e do Felipe. Então, Carolina Delboni, já fiz a minha prévia antes, eu estou feliz demais por você estar aqui. Fique à vontade, o espaço é seu, estamos juntos aí para te ouvir. Se quiser falar um pouquinho sobre a sua trajetória, ficaríamos muito agradecidos, depois a confluência com a adolescência e tudo mais. Eita, Sandra, super obrigada. Acho que eu não tenho nem mais que apresentar, você já apresentou ainda, fez o currículo ainda que parece tudo pomposo, né? Eu falo que a melhor coisa é escutar outra pessoa lendo o seu currículo ou falando sobre você, é a melhor coisa, gente, para autoestima. Mas, primeiro, boa noite. Super obrigada, Sandro. A gente conversou um pouquinho, né? Obrigada pelo convite e obrigada também pela oportunidade. Acho que sempre quando a gente pode ter essas trocas, né, com outras pessoas que também estão olhando e estudando a adolescência de alguma forma, elas são muito ricas, né? Para a gente partilhar desde da nossa própria trajetória, como esse olhar, né, para a adolescência e para o adolescente contemporâneo, no momento em que a gente vive. Vou contar um pouquinho, né, então, assim, como é que eu cheguei aqui, acho que o Sandro falou aí, resumidamente, um pouco, mas eu realmente, né, minha primeira formação é jornalismo, eu me formei em jornalismo, e quando eu estava no final da faculdade, eu trabalhava já, mas quando eu estava no final da faculdade, eu pensei assim, nossa, gente, eu vou me formar, e eu não sei o que é o jornalismo na prática, né? Eu nunca trabalhei nessa área. E eu sempre gostei muito de revista feminina, sempre gostei muito de ler a revista. E escolhi algumas revistas que eu gostava, e eram revistas femininas, revistas de moda, e mandei o meu currículo, que tinha pouquíssima coisa. Eu tinha, enfim, a pessoa está ali se formando com 20 e pouquinhos anos, né? E fui chamada como estagiária na revista Vogue, e eu comecei ali como estagiária, eu trabalhei esses meus anos de jornalismo, eu trabalhei, vocês vão entender, mas eu trabalhei com moda, eu trabalhei em moda, né? Então, trabalhei muito tempo na revista Vogue, editando beleza, depois fui trabalhar no São Paulo Fashion Week com o Paulo Borges, trabalhei com a Glória Calil, no Chique, enfim, moda, nomes aí da moda, Folha de São Paulo com Érica Palomino, enfim, muito tempo. E num determinado momento, casei, enfim, num determinado momento tive filho, o Pedro, que é o mais velho, que está com 21 agora, depois veio o Lucas, que está com 19, e o Felipe, que está com 17. E nessa coisa da maternidade, comecei a repensar, né, assim, a gente vem a maternidade, vem um turbilhão junto, vem um furacão junto, e eu comecei a repensar um monte de coisa da vida, do meu trabalho, do que eu estava fazendo, como eu estava fazendo. E nesse movimento, o Pedro, que era o mais velho, ele estava saindo da educação infantil e indo para o primeiro ano, ele estava fazendo uma mudança de escola.
E a gente, nesse momento, escolheu colocá-lo numa escola Waldorf, né? Então, é na pedagogia Waldorf. E de entrar ali na escola, eu entendi que, por mais que eu conhecesse um pouquinho sobre a pedagogia, eu não sabia nada, na verdade, sobre a pedagogia, né? Porque quando você, a gente tem uma brincadeira na pedagogia Waldorf que fala que quando você matricula um filho, você matricula uma família junto. E porque a família faz parte da escola, né? Faz parte da educação e faz parte da escola. Então, não é só que você tem que fazer trabalhos ou participar de coisas, você decide também coisas, né? Tem uma gestão que chama sociocrática, enfim, é uma história toda. E nessas eu entendi que eu tinha que aprender sobre antroposofia. E na escola que os meninos estudavam, tinha uma coisa que chamada a escola de pais, onde você se inscrevia e tinha ali uma professora, né, que é da antroposofia, e ela escolhia temas da antroposofia e ia trabalhando com eles a cada 3 meses, mais ou menos. E a partir desse momento, eu fui estudando, eu fui me aprofundando na antroposofia, entendendo o que era educação Waldorf, enfim. E olhando ali, participando de São Paulo Fashion Week, literalmente, gente, pensa assim, na primeira, eu não sei quem aqui já viu um desfile ou quem tem uma experiência na moda, mas pensa você, é bem aquela coisa de várias cadeiras, você ali na primeira fileira, e depois eu tinha que escrever análise sobre o desfile, escrever uma crítica sobre o desfile, enfim, nessa época eu trabalhava para o São Paulo Fashion Week e escrevia para a Folha de São Paulo. E comecei a questionar aquilo, achar que era não que seja, tá? Mas eu comecei a questionar e achar que era uma futilidade, o que eu estava fazendo naquele negócio. E comecei a repensar, né? E nesse momento, eu fui me retirando da moda e fui tentando entender o que estava acontecendo e aprofundando o que eu estava estudando ali na antroposofia. Teve uma grande jornalista chamada Mônica Figueiredo, que foi quem fundou a revista Capricho no Brasil, foi quem fez a revista Capricho no Brasil. Depois ela foi uma das cabeças também da MTV. Ela estava numa revista chamada Pais e Filhos. Ela era diretora da revista Pais e Filhos. E nesse momento, mais ou menos, ali acho que era 2010, mais ou menos, ela me chamou para trabalhar com ela na revista Pais e Filhos, como redatora-chefe. E eu resolvi ir, porque eu estava realmente indo para esse caminho, né, para esse olhar ali. Mas ainda muito numa coisa da parentalidade, né? Então, olhar a maternidade, o maternar, olhar a parentalidade. Mas ali na revista Pais e Filhos, foi quando eu comecei a ter as primeiras oportunidades, através do jornalismo, de juntar duas coisas que eu acho que é o que eu faço hoje no meu trabalho, que é juntar o olhar do comportamento, que eu aprendi com a moda e na moda, e olhar, ali eu estava olhando a criança, né? Olhar hoje o adolescente. Por que eu falo isso? Porque quando a gente faz uma análise de um desfile, ou uma crítica de um desfile, o que a gente está olhando tendência, né? Então, uma marca de moda, por exemplo, ela lança uma tendência. Quando ela vai fazer um desfile, muitas vezes ela lança uma tendência. E o que é uma tendência? É um comportamento que se repete. E para você identificar uma tendência, você precisa identificar comportamentos que se repetem na sociedade. E são comportamentos de grupos pequenos. Então, a gente não está falando de comportamento de massa, a gente está falando de comportamentos de grupos pequenos. Tem agências de tendência, por exemplo, que elas fazem recorte, né? Então, elas olham a faixa etária de 18 a 24 anos, porque elas entendem que essa faixa etária ali final da adolescência, começo da juventude, por um corte físico, digamos assim, é a idade, é um público que lança tendência, né? Então, que experimenta muita coisa e que está lançando tendência. Enfim, aprender a fazer essa leitura na moda me trouxe, de certa forma, onde eu estou hoje. Porque é através dessa leitura de comportamento do adolescente que eu consigo juntar os meus aprendizados, daí na psicanálise, na educação, e fazer essa leitura do adolescente e traduzir essa leitura do adolescente, né? Do comportamento desse adolescente. Então, eu falo que sempre não adianta da gente perguntar os comos. Então como é que eu faço para me comunicar com o adolescente? Como é que eu faço para
conseguir entender ele na sala de aula, conseguir me comunicar, me relacionar. Eu só vou chegar no como se eu entender o que tem por trás do como. E o por trás do como é o comportamento dele. Então, eu preciso entender por que ele se comporta dessa maneira, para daí pensar como eu vou reagir, ou como eu vou me relacionar com um determinado tema através daquilo, né? Então, mas enfim, eu já avancei umas casinhas. Enfim, então nesse momento eu fui trabalhar lá na Pais e Filhos, fiquei bons anos na Pais e Filhos com a Mônica Figueiredo. Aí o Estadão estava abrindo o digital deles, né? Então eles estavam abrindo o site, o digital, o blog, enfim, levaram o jornal para o digital. E eles me chamaram para ter uma coluna. Nessa época eu comecei a coluna lá, e comecei de um jeito muito subjetivo, né? Então eu escrevia muito sobre a minha experiência maternal, e o que estava em volta, o que estava um pouco no meu entorno, meio tentando entender aquele espaço. Num determinado momento, eu entendi que eu deveria transformar aquele espaço num espaço de educação, no sentido de que eu tinha um espaço dentro de um jornal enorme, com uma audiência grande, e que aquilo não podia ser um lugar de eu falar da minha subjetividade, aquilo tinha que ser um lugar de formação, no sentido de educação da população, né, de educação da sociedade, no mínimo dos leitores que chegavam ali naquele lugar. Então, usar a comunicação, eu entendi que eu deveria usar a comunicação como ferramenta de formação, de conhecimento. E eu fui buscar uma pós-graduação, um mestrado na área de educação. Do mestrado, eu logo na primeira semana, assim, sei lá, no primeiro mês, estou exagerando, mas logo no primeiro mês eu pensei assim, caracas, como é que eu nunca vim parar nesse lugar da educação antes? Como é que eu nunca na minha vida entendi que esse lugar existia? E fui me matricular, procurei, daí fui fazer pesquisas, enfim, e me matriculei numa faculdade de pedagogia. Uma semana depois que eu tinha feito a matrícula, eu voltei na faculdade e pedi para cancelar a matrícula. E a menina da secretaria falava, mas você não quer trancar, né? Vai que uma hora você quer voltar. E eu falava assim, não, eu não quero voltar. Eu quero que você cancele a inscrição que eu fiz, a matrícula que eu fiz. Porque eu pensava, gente, tô maluca, né? Assim, trabalho, já estava dentro de escola, eu estava no Veracruz, trabalho, estou fazendo a faculdade de pedagogia, estou fazendo a pós, enfim, tinha o jornal, os meninos eram, né, 10 anos atrás, o que tem 21 tinha 11, né? O que tem 17 tinha 7, então assim, falava, tô biruta, onde é que eu vou enfiar isso na minha vida? Só que depois de mais uma semana, eu voltei na faculdade e fiz uma segunda matrícula. Falei, eu quero fazer, e fiz uma segunda matrícula. E a partir daí eu entrei na educação, pelo trabalho, pelo movimento que eu estava fazendo, e pela própria faculdade, pelo próprio curso, que você é obrigado a estagiar desde o primeiro semestre, eu entrei na educação e comecei ali o meu trabalho. E dentro das instituições de educação e dentro das escolas, eu comecei a entender que tinha um ser humano ali, o adolescente, que não era olhado, né? Ou que era muito pouco olhado. Se a gente olhar o ambiente escola, por exemplo, a gente tem ambientes para educação infantil, quando a gente pensa em educação infantil, pública ou privada, com todas as suas diferenças e com seus recortes, enfim, e com as suas questões e os seus problemas, mas quando a gente fala da educação infantil, a gente sempre tem um espaço externo, né? Então, sempre tem um lugar onde a criança pode sair da sala, que ela pode sentar num chão, que ela pode sentar numa areia, que ela tem contato com a natureza, que ela olha a luz do dia, né? Ela tem um espaço maior, porque a criança precisa desse espaço, né, para se movimentar, para brincar, para aprender. E a gente esquece que talvez o adolescente também precise desse espaço dentro das instituições de educação. Então, se a gente vai olhando, esse mesmo ser humano, conforme ele vai crescendo, ele vai perdendo o espaço dentro da escola, né, esse espaço aberto, esse espaço que dá a possibilidade de se relacionar com o mundo externo. E a gente vai encurralando o adolescente, né? Ele chega lá no ensino médio, ele normalmente está no último andar de um prédio, cheio de cimento, não tem janela, mas assim, ainda você coloca uma mesa de ping-pong no corredor e acha que está ótima a mesa de ping-pong para ele passar o recreio. E dá 15 minutos de recreio para ele, porque também já é suficiente para ele comer.
né? Então, assim, tá tudo errado, porque por que a gente não, né, assim, coloca esse adolescente, quem sabe, debaixo de uma árvore, dá 20, 30 minutos para ele de recreio, de lanche, e dá um espaço aberto, proporciona para ele olhar a luz do dia, ver o céu, ver o sol. Isso é cuidar da saúde mental, que a gente tanto fala, né? Isso é promover ambientes saudáveis que cuidam do psicoemocional daquele aluno que está ali dentro. Então, eu fui entendendo que no próprio espaço da educação, esse ser humano que vai, esse sujeito que vai ali crescendo, ele vai sendo escanteado, literalmente, né? E que alguém tinha que olhar para aquilo. E eu comecei a estudar, daí eu comecei a fazer as especializações na adolescência, né? Eu fui fazer no SEDES, fazer a formação em psicanálise no SEDES, depois a residência, né, ali da psicanálise. Depois eu fiz um curso, uma outra especialização na faculdade do Hospital Albert Einstein, em transtornos psicoemocionais de crianças e adolescentes, né, para entender um pouco mais do que está tão permeando e atravessando a nossa sociedade, as nossas relações hoje em dia, né? Então, a gente olha muito, e os dados têm aumentado por uma série de razões, mas a gente olha muito para o adolescente e se relaciona muito com ele, olhando hoje em dia por várias questões, mas muito essa questão principalmente, né, da depressão e da ansiedade, e o que tem por trás dessa depressão e dessa ansiedade, né? Como é que a gente entende isso patologicamente, como é que a gente entende isso psicoemocionalmente, como é que a gente entende isso socialmente, antropologicamente, enfim, fui fazer essas formações para ampliar esse conhecimento e poder levar isso para dentro da educação, né? Então, hoje o meu trabalho, ele basicamente tem 2 eixos. Eu acho que eu tenho o eixo aqui da comunicação, que é através do espaço do Estadão, que eu uso para sempre pensar como é que eu levo conhecimento para as pessoas, como é que eu consigo, de alguma forma, provocar com que elas façam uma reflexão da adolescência a partir de um outro olhar, de um outro ponto de vista, e entendendo que conhecimento forma. Se eu tenho informação, eu tenho por onde começar a pensar nos comos, né? Eu tenho como começar a pensar a me relacionar de uma outra forma. E o eixo da educação, né? Então, eu trabalho dentro de escola, eu tenho escola fixa, onde eu trabalho, eu tenho escolas onde eu faço trabalhos periódicos, mas sempre pensando numa tríade que é escola, família e educação. Como é que a gente faz esses 3 conversarem? Se a gente tem um problema dentro da sala de aula, ou num ano, né, numa série, eu tenho ido muito e feito muito trabalho neste momento no que a gente chama de microviolências, né? Então, da gente tentar entender o que é microviolência, depois, da onde que ela vem, como é que ela chega aqui dentro da escola, como é que ela atravessa as relações de amizades entre esses adolescentes, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer aqui dentro que a gente também vai levar para dentro de casa, porque não é só, a gente tem muita, principalmente tem de escola, mas é muito comum a gente escutar, mas se o menino é assim, ou se a menina é assim, é porque na casa dele é assim também. O problema são dos pais, o problema é da família, nem sempre o problema é da família, né? E assim, existe algo maior que é a própria sociedade, tem várias questões. Eu falo que nem tudo nasce dentro das escolas, mas as questões atravessam o portão das escolas todos os dias, né? E a gente tem ali professores, gestores e educadores, muitas vezes se propondo a olhar muitas questões que são da sociedade, mas elas chegam dentro das escolas, e eles entendem que tem coisas que não dá para passar, e que a gente precisa olhar. Então, é esse lugar onde eu vejo a educação hoje, os professores. E as famílias, de certa forma, enfim, tem um papel aqui invertido também do que é a educação hoje, do papel que as escolas ocupam, então as famílias acabam se confundindo muito nesse lugar, né, e nessa postura. E o que a gente tem visto também, as escolas fazendo esse papel de chamarem as famílias para se responsabilizarem e junto refazerem essas relações, essas alianças com as escolas, né? Entenderem que a escola está ali não para confrontar aquela família, mas para que eles trabalhem neste lugar, né? Então, vamos junto
ajudar esse adolescente, vamos junto resolver o problema que está nesse grupo ou nessa sala de aula, o que a gente chama de bullying, o que a gente chama de microviolência, entender o que é bullying, o que é conflito, são coisas diferentes, enfim, então, são esses 2 trabalhos que eu faço hoje, né? Fora isso, tem os livros, que eu acho que o Sandro falou, muito nesse lugar também de ampliar o conhecimento e de poder fazer com que outras pessoas que não são as leitoras do Estadão, que tem um recorte aqui muito específico, mas que não são as leitoras do Estadão, mas que são pais, mães, educadores, responsáveis legais de adolescentes e que querem aprender porque querem melhorar sua relação com o adolescente, né? Então, os 2 livros, eles têm linguagens muito, muito simples, muito didática, mas que é para isso, é para aproximar, né? Não é para ser um livro de psicanálise, não é para ser um livro de psiquiatria, nem de psicologia, é para ser um livro para pessoas que não têm, ou tem um conhecimento mínimo, ou tem um conhecimento muito básico sobre a adolescência, e que chegam na adolescência com muito julgamento e com muito preconceito, porque a gente foi ensinado dessa forma, né? Ou nem foi ensinado, e justamente por isso que a gente tem um monte de preconceito e julgamento. Então, basicamente é isso. Os livros nasceram desse desejo, né, de ampliar essa comunicação. O primeiro, ele foi ali, acho que logo depois da pandemia, se não me engano. O último, enfim, eu lancei no começo desse ano, né, que é As Dores da Adolescência, que muito pensando nessa discussão e nesses aumentos desses índices que a gente tem visto dos transtornos e de outras questões também, né, mas para a gente entender o que a gente está falando. Quando a gente fala de depressão, a gente está falando o quê? Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala o quê? Transtornos alimentares, vigorexia, enfim. Mas da onde que vem isso? Tentando sempre entender isso, da onde que vem isso? Por que cresce tanto, né? Para a gente refletir mesmo e, a partir desse ponto, conseguir olhar o adolescente. Então, As Dores da Adolescência foi lançado no começo desse ano, e Os Desafios da Adolescência foi logo depois da pandemia, 2022 ou 23. Pensando nisso, né, aproveitando ali que a gente jogou algum holofote para o adolescente e para a adolescência na pandemia, então vamos aproveitar esse holofote e vamos se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento. E os livros nascerão daí. E acho que é basicamente isso, acho que eu já falei bastante. Não, mas é incrível a maneira que você trouxe, porque você traz uma série de até dúvidas assim, de quem participa do processo da psicanálise. A gente está num debate muito intenso sobre formação, sobre quem deve falar o quê, sobre o que deve falar sobre o quê. E eu acho importante você trazer esse lugar de onde você que você vem do jornalismo e depois da estrutura da pedagogia, porque isso amplia e deixa mais plural o debate sobre a psicanálise. Então, são lugares assim, importantes para a gente perceber. Uma coisa que a gente estava até falando previamente, agora há pouco, é que a questão da educação, ela atravessa o núcleo, o NEPA, o tempo todo. Então, não só no sentido de como educar, mas como olhar para as coisas de uma forma diferente, e muito no sentido de os professores tentarem encontrar alguma maneira de estar nesse lugar novo, porque acaba sendo um lugar novo. Eu posso estar errado, mas eu tenho uma dinâmica assim, de percepção de que a gente tem um pré-pandemia e um pós-pandemia na relação com o adolescente. Então, a gente teve um período de adolescência, de pandemia, em que crianças estiveram muito tempo em um determinado lugar, que foi o período pandêmico, e depois tiveram que ir para a escola sobre outras condições e sobre outras questões subjetivas. Então, lidar com a morte durante a pandemia foi uma coisa assim avassaladora para todos nós. E a gente pensa, tem uma perspectiva que é trazida muitas vezes, que é a criança não percebe, a criança não sente, ela só organiza as coisas de uma forma diferente, assuntos extremamente complexos como finitude, por exemplo, né? Então, logo no pós-pandemia, eu fui muito procurado por professores falando assim, meus adolescentes estão voltando para a escola, eram crianças e agora estão indo para a escola de novo, e eles atravessam o portão da escola e eles começam a não querer estar na sala de aula. Eles começam a chorar, eles começam a se sentir mal, com uma sintomatologia extremamente intensa,
Aí, tudo isso tem toda uma dinâmica de chamar pais, como é que a gente vai lidar, como é que vão ser esses novos espaços, né? Então, eu entendo que a questão do jovem, a questão do adolescente, do jeito que a gente está vendo agora, é algo que não tem um beabá, não tem uma certa categorização ou passo a passo. A gente está lidando com dois movimentos. O primeiro deles é o jovem singular, toda a subjetividade envolvida, e o jovem inserido no contexto social coletivo. Então, não há respostas fáceis, não há passos a passos, né, a serem seguidos. Então, eu tenho, de um lado, professores com uma problemática muito grande de tentar se entender como é que o digital vai ser nessa relação com a educação em si. Temos cuidadores que estão com seus próprios dilemas também, lidando com tudo que assola em termos de angústias, excesso de trabalho e tudo mais. E do outro lado, nós também temos, e aliás, tem bastante pessoas, algumas pessoas do NEPA, se elas estiverem aí, se vocês quiserem organizar algumas perguntas, levantem as mãozinhas aí, a gente já organiza, tá, gente? E aí, além de tudo, agora a gente tem as diretorias das escolas, que também estão começando a se abrir para novas formas de escuta. Então, a psicanálise está sendo um pouco desse espaço. O que é essa escuta na organização da psicanálise? Será que eu tenho algo a aprender com isso? Será que pode me trazer algum tipo de novidade para que a dinâmica da escola ela seja um pouco mais perene, ela seja um pouco mais calma? Porque toda a incidência que se dá, muitas vezes, é pela questão das redes sociais também. Então, hoje tem conteúdo demais e tem poucas coisas a serem desenvolvidas a partir desses conteúdos, né? Acho que deu a impressão de que você tinha caído, mas eu acho que está tudo em ordem. Não, então, tem todas essas incidências, redes sociais, internet, dilemas e tudo mais, e toda uma reapropriação de ocupação desses espaços educacionais. Uhum. E muitas vezes a gente não sabe muito bem o que fazer. E você traz isso de uma simplificação de um conteúdo em termos de não colocar uma verborragia, e eu entendo que isso é imprescindível na atualidade em termos de comunicação, para que a gente comece a criar laços mais intensos e alianças com esses grupos de pessoas que precisam conversar um pouco mais. Uhum. Então, eu sou super a favor desse tipo de material, do que a gente possa falar, porque tem conteúdo suficiente, mas essas pontes precisam ser construídas, né? Exato. O nacional é fundamental para isso. E de maneira geral, né, acho que por N razões também, mas de maneira geral a gente tem perdido esses laços, né, e esses elos até de comunicação, né, então acho que por questões políticas a gente teve embates muito grandes no Brasil e a gente tem uma polaridade política muito grande, e essa polaridade, ela atravessa outros campos de conhecimento e de relações, né, então, nas épocas das eleições, por exemplo, a gente teve, dentro das escolas, brigas e desentendimentos e quebras de amizades homéricas entre alunos, principalmente ali na adolescência, Funde 2, né, às vezes até Funde 1, mas por questões políticas, né, e assim, adolescentes, crianças ali quase trazendo visões que vinham das suas casas, mas sem saber a fundo, não que elas precisassem ir tão a fundo, depende da idade, mas assim, o que realmente elas estavam trazendo, por que elas estavam brigando sobre aquilo, e na verdade, em muitas escolas tentando fazer um papel de quase de montar assembleias, né, então como é que eu ensino e como é que eu coloco esses sujeitos, que é algo que eles vão ter que fazer na sociedade como exercício, de se escutarem e entenderem que nem todo mundo pensa como eu penso, e não é por isso que eu quebro um laço, que eu quebro uma relação, que eu me desvinculo de alguém, né? E agora isso atravessa muitos campos, né? Então, eu falo que a gente vive um momento que eu não sei se ele é pior ou melhor de mundo, mas ele é muito mais complexo. E não só por conta das redes sociais ou da internet, dessa relação com essa tecnologia que a gente está aprendendo, mas porque a gente vive duas guerras, por exemplo. A gente vive uma velocidade de mundo
que não, ela não vem só pela tecnologia, ela vem pela exigência do mundo de trabalho que a gente vive, por exemplo, que isso causa um aceleramento interno que o nosso organismo não está pronto para isso. Né? Pode ser que daqui, vamos supor, né, se a gente pensar na evolução do ser humano, pensando que a gente, né, veio ali da evolução do macaco, né, que o Homo sapiens é uma evolução do macaco. O homem e a mulher, enfim, o ser humano tinha no corpo, por exemplo, muito mais pelo do que a gente tem hoje em dia. Com o passar dos anos, e a gente está falando de milhões aqui de anos, de séculos, né, assim, foi se entendendo pela dinâmica com que a gente vivia, de que precisava de menos pelo para proteger o corpo, porque veio a roupa, veio o tecido, enfim, veio uma série de coisas e foi se entendendo. Então, o seu organismo, o seu corpo, o seu cérebro vai reprogramando e vai entendendo que o ser humano precisa de menos pelo. Por que eu estou falando isso? Que pode ser que daqui 100 anos o nosso corpo tenha aprendido que talvez a gente vai precisar de outras habilidades e outros conhecimentos que a gente ainda não tem hoje. Mas hoje, essa velocidade de mundo causa quase que uma taquicardia interna dentro da gente. Agora, você pensa isso dentro de um adolescente, que já tem outra, digamos, entre aspas, mas já tem outra taquicardia acontecendo dentro dele, pela própria adolescência, né? Então, eu falo que a gente tem que olhar a adolescência, o que acontece com o adolescente e colocar ele inserido na complexidade do mundo hoje, num mundo onde a velocidade é muito mais rápida para tudo, onde a gente não consegue tatear as emoções e os sentimentos, a gente está sempre na superficialidade das coisas. A gente não fala mais, por exemplo, eu li uma notícia. A gente fala, eu vi uma notícia. Eu vi o que está acontecendo. Ou seja, a gente bate o olho numa coisa, a gente bate o olho numa imagem e faz uma leitura. No máximo, a gente lê ali o título ou um textinho pequenininho, mas a gente não se aprofunda nos assuntos. E a gente não só não se aprofunda nos assuntos, como a gente não se aprofunda nas emoções, nos sentimentos, nas relações. Então, existe uma superficialidade, né? Existe uma coisa de tocar, e daí leva isso para a adolescência. Então, eu toco a raiva, mas eu não me aprofundo na raiva. Então, eu não sei como eu lido com a raiva. Eu toco o pensamento do outro, ou a diferença do outro, mas eu não me aprofundo. Então, eu logo já trago uma repulsa sobre aquilo, né? Enfim, e uma série de outras questões. Então, eles vivem muito também essa... Eu diria que o que nós adultos talvez estamos tentando entender e nos entendermos, eles vivem isso dentro da adolescência, que é um momento onde eles estão tentando entender quem eles são, né? Tentando construir essa subjetividade, tentando construir esse eu. Eu falo que a adolescência é a espinha dorsal, né? É a construção, ou é esse fazer dessa espinha dorsal humana, de quem a gente e não também vai ser, mas de quem a gente está se tornando, né? Então, e eles estão ali, vértebra por vértebra, e de repente vem, isso, eles são inundados por notícias e informações que 2 décadas atrás, essa mesma adolescência estava protegida dessa informação toda, né? Então é isso, eu volto de uma pandemia com uma concretude da morte e da finitude que talvez nenhuma adolescência tenha tido antes. Algumas, óbvio que devem ter tido, né? Eu estou exagerando aqui, mas propositalmente. Mas é isso, quando que talvez uma adolescência ou uma juventude lidou de maneira tão concreta com a finitude ou com esse não utopiar da vida, né? É uma fase da vida onde a gente sonha muito, onde a gente tem muitos desejos, onde a gente aspira muita coisa. E, de repente, eles estavam lidando ali com uma coisa concreta. E hoje em dia também, né? Acho que mesmo passado a pandemia, tem essa complexidade de mundo eles lidam. Se a gente pegar as questões de crise climática, por exemplo, não é mais uma projeção futura para eles, é presente, né? Então, assim, eles deixam de ter aula, eles deixam muitas vezes de uma série de coisas, eles perdem direitos que são garantidos, né? Tanto a infância quanto a adolescência, por conta de questões climáticas. Então, não é que
em 2050 pode ser que as chuvas ou, enfim, a produção de alimentos, não, isso é uma realidade hoje, eles lidam com essa realidade para daí poder construir esse sonho de futuro. Então, tudo isso tem um impacto muito grande, né, na própria construção da adolescência. Você falou sobre isso, eu lembrei de um atendimento que eu fiz há um tempo atrás, a respeito de mudanças climáticas, né? E tem uma moratória e tem uma busca geracional, uma imputação de responsabilidade a respeito do termo mudar o mundo, né? Ele vem geração após geração, né? E essa geração está pegando um impacto, você estava falando da questão imagética, por exemplo, essa geração tem um impacto que nós nunca tivemos na história da humanidade, que é vivenciar as coisas em tempo real. Então, esse adolescente que eu estava atendendo, ele falou basicamente que por que ele iria se preocupar com o que está acontecendo agora se não era culpa dele, tudo que está acontecendo agora. Aí a gente foi elaborando um pouco mais e esse adolescente acabou trazendo, não, porque no meu livro de geografia estava dizendo que se nós não revertêssemos o que está acontecendo até 2015, não daria mais para fazer nada. Então, estaríamos já numa rota de colisão para um problema. Então, se em 2015 ninguém resolveu, por que eu vou ficar responsável por resolver esse problema? Então, você estava falando das questões imagéticas, a gente não consegue mais lidar com o processo de pensar a fantasia, né? Então, por exemplo, eu li O Senhor dos Anéis na década de 80. Daí eu formatei, eu fiz uma imagem daqueles personagens, Frodo e tudo mais, etc e tal, exercitei a minha criatividade para formatar aqueles personagens. Hoje em dia, o imagético ele é tão intenso que ele já sobrepõe essa construção de desenvolvimento criativo, né? E, junto com isso, toda a questão da criticidade envolvida. A gente não desenvolve mais questões de debates críticos, né? De visões críticas de mundo. Parece que tudo que cria algum tipo de conflito, torna-se alguma coisa extremamente negativa. Então, a gente não está sabendo mais como elaborar essas linguagens na relação que a gente tem nos nossos pactos coletivos, né? E tudo isso fica muito intenso na adolescência. Indo para um campo da psicanálise, a gente lembra bastante sobre esse retorno do recalcado, né? Então, é um momento em que ir a ato é uma coisa que eu consigo, porque tem um corpo biológico e eu consigo organizar as coisas no sentido de ir atrás daquele desejo que eu recalquei na minha infância, quando eu não tinha mais isso, né? E somando-se a isso toda a questão da linguagem envolvida, toda a questão das redes sociais, e de um certo aprisionamento desse sujeito numa camada de consumo intenso, essa busca de identidade acaba sendo imagética, né? Eu vou ao TikTok buscar uma resposta para uma dúvida. Eu vou até o Google, vou até o YouTube. Aí eu recebo uma quantidade de informações em um dia que provavelmente a minha geração demorava-se meses e talvez até anos para poder lidar com isso, né? Então são dinâmicas assim que a gente muitas vezes esquece, só coloca o jovem naquele o termo nem, por exemplo, ou ele não quer trabalhar, ou ele não quer fazer nada, ele só quer ficar em casa. A gente esquece de colocar isso dentro da contextualização histórica que a gente está vivendo, né? Exato. E eu acho que essa é o grande pulo do gato, digamos assim, para a gente conseguir não só compreender esse adolescente, mas ajudar esse adolescente nesse processo, né? De conhecimento, de autoconhecimento, de construção da sua identidade. Então, trazer isso para a atualidade, né? Então, olhar esses sintomas todo e trazer isso para esse momento presente, usando esse momento também para fazer essa leitura, né? Essa análise, é quase que crucial, assim, para a gente conseguir ajudá-lo, de fato, a construir ferramentas internas, né, psicoemocionais, para lidar com as questões todas, porque senão é isso, eu brinco, né, mas é isso, a gente tem essas matérias de vira e mexe, sai, não nos do Enem, né, mas recentemente saiu uma matéria, se não me engano foi na Folha,
que falava de jovens que iam fazer a primeira entrevista de emprego e levavam a mãe, né, para fazer a entrevista. E aí a crítica toda em cima da geração, né? Mas eu acho que para mim a pergunta é: quem educou, ou quem é que está educando, de maneira ampla da palavra educação, esses adolescentes e jovens para chegarem no mercado de trabalho e não serem capazes ou não ter autonomia suficiente para fazer uma entrevista de trabalho? Ele não se autoeducou sozinho. A gente é responsável por essa educação, né? Então, a sociedade se exime desse papel e daí você joga e expõe que é isso, né? A todo momento, a geração Z não faz isso, a geração Z não é capaz daquilo, essa geração vive aonde? Eles vivem em outro planeta, eles estão reclusos numa bolha, fechados, trancafiados, eles não têm acesso ao mundo que a gente tem. Estamos falando, eles estão no mesmo mundo, eles estão inseridos no mesmo contexto. Só que a gente precisa se responsabilizar por isso, né? Entender que como eu educo, como que eu formo um sujeito para que ele chegue lá no mercado de trabalho e seja capaz de sentar numa entrevista de trabalho e responder perguntas básicas, né? Ter um autoconhecimento mínimo para conseguir se perceber, para conseguir entender o que o outro está perguntando, como é que eu respondo, como é que eu me porto. A gente fala, é tanto isso, né? A gente fala tanto de formar para o futuro, formar para não sei o que lá. A gente precisa olhar o presente. Eu só construo o futuro se eu tenho presente, se eu tenho um presente sólido, né? E de maneira geral, a gente tem esquecido de fazer esse trabalho no presente. A gente mira muito no futuro e esquece do presente. Então, é a mesma coisa. A gente fala da saúde mental, só que a gente não constrói ambientes saudáveis para que esse adolescente circule e se relacione, né? A gente está toda hora lidando com a falta da saúde mental, a gente está lidando com os transtornos. Então, como é que a gente pensa em construir saúde, né? É um pensamento que precisa se inverter de certa forma, né? Para que quando esse adolescente chegue, se ele consiga, né, chegar num consultório, fazer, né, tá ali fazendo uma análise, para que ele também vá conseguindo abrir esse espaço e construir essas ferramentas internas, né? É como se ele tivesse uma caixinha de sapato ali vazia, né? Entrou na adolescência, ganhou uma caixinha de sapato vazia. E a partir do momento que eu vou tendo vivências, que eu vou tendo experiência e que eu sou capaz de lidar com elas, né, e resolvê-las, e isso não significa que eu preciso resolvê-las sozinhas, eu posso e muitas vezes devo ter o suporte de um adulto, né, para me ajudar justamente nessa percepção e nesse conhecimento e nessa leitura de mundo, mas aí eu vou sendo capaz de encher a minha caixinha, né? Então, eu tive um conflito ali, de repente, com uma amiga, um amigo, a gente brigou, descobri que estão falando não sei o quê, eu descobri que eu sou o assunto do grupo de WhatsApp. Como é que eu lido com isso? É minha mãe que vai ligar na escola? É minha mãe que vai escrever, minha mãe e meu pai, responsável legal, tá? É ela que vai escrever ali no grupo de WhatsApp, no grupo de pais, e vai dizer o que está acontecendo? Ou sou eu que vou ser encorajado e fortalecido para ser capaz de chegar naquela pessoa, chegar naquele grupo e dizer que eu não estou gostando? Ou num segundo momento, chegar, de repente, né, numa coordenação, na psicopedagoga da escola, e dizer, contar o que está acontecendo, pedir ajuda, pedir uma mediação, pedir uma conversa com aquele grupo. Enfim, a gente precisa ir dentro das ferramentas que a gente tem na sociedade, entendendo o que é isso, né? Escola, família e aluno, o adolescente ali, tudo isso faz parte dessa formação desse sujeito, né? E essas partes precisam se conversar, todas elas são responsáveis para ajudar com que ele construa essas ferramentas, para que a gente cada vez menos veja esse tipo de matéria ou esse tipo de estudo e dado, né? Acho que a gente tem muito esse papel e essa responsabilidade. Fundamental. Acho que a fala é essa, acho que a gente tem que se abrir cada vez mais para essas possibilidades de escuta, e a psicanálise pode nos ajudar muito com isso, né? Mas, hoje a gente está com um tempo um pouco mais reduzido, eu vou abrir para vocês perguntarem alguma coisa, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Carol, trazerem alguma coisa, fiquem à vontade. Júnior, fica à vontade, abre o microfone e
Traga. Boa noite a todos. Professor, prazer estar aqui de novo. Carol, a intimidade, seja bem-vinda. A adolescência, você falando, e veio muito a minha prática, né, profissional, né? Até o artigo que eu escrevi, o primeiro artigo, coisa simples, mas eu coloco justamente isso, de como os assuntos atravessam a escola e a gente que está ali na função de gestor, né? A gente vira um conselheiro. Eu coloquei na função de conselheiro esclarecido. A gente acha que está fazendo um bem para o adolescente, a gente, né? Vai lá, acolhe esse adolescente que você falou, né? Está pedindo socorro, está pedindo uma ajuda para alguém. E como a gente, na melhor das boas intenções, a gente ajuda momentaneamente, mas acaba reforçando, às vezes, traumas, né, e problemas que ele já carregava e acabam, a gente acha que está ajudando, mesmo assim ainda acaba ficando pior. E se pega alguém ainda que não tem essa empatia, pelo menos, daí piora de vez, né? Daí o adolescente entra naquela depressão natural dele, daí piora. Mas eu queria comentar justamente isso, né? Como seria importante, né, a análise, a psicanálise, esse tipo de profissional adentrar na educação, né? Não como ali o educador, tal, assim, no sentido, né, fechado que a escola dá, mas como um apoio realmente, né, para essas questões e tudo mais, né? Porque, como você disse também, né, do adolescente, né, todo mundo fala, mas ninguém se compromete com o adolescente, né? Ele fica... Então, a criança sai dos anos iniciais ali, vamos dizer assim, daí ela começa a entrar na adolescência, ela cria num limbo, né? Ela entra num espaço até o ensino médio que ela está solta, que não tem tanta ajuda para essa saúde mental dela e saúde física. E isso reflete os índices também, né? O índice de nota, se você vê da escola pública, do Fundamental 2, né? Ele só vai diminuindo em relação ao Fundamental 1, né? Até o ensino médio, ele só cai. Então, assim, como isso impacta, vamos dizer, em tudo, né? Em tudo, né? Até do índice lá da nota dele, do aprendizado, como isso impacta. E não é de hoje essa conversa, né, sobre Estado, família, criança, mas Sem nunca dúvida. se chega, né? Nunca se chega. Mas era só isso, só para participar, mesmo que eu ouvi muito na sua fala e até coloquei umas palminhas aí, o povo hoje parece estar comedido. Nem na música colocaram palminha, eu coloquei umas... Hoje o pessoal tá mais calminho, Júnior. Tá mais comedido. Mas é isso, eu vou comentar assim mais que me vi muito na fala e como é importante a gente tentar fomentar isso, né? Quanto mais tiver, melhor né? Vamos juntos. Exato. Passo a Obrigada, palavra. Júnior. Não, eu ia falar, eu não sei, vocês já viram que foi uma iniciativa da Tabata Amaral no Congresso de criar a Frente pela Saúde Mental? Vocês já viram isso? Essa eu perdi. É uma iniciativa dela, se eu não me engano, é uma iniciativa que ela começou o ano passado, ou o ano retrasado, mas ela conseguiu formalizar esse lugar dentro do Congresso o ano passado, que chama Frente pela Saúde Mental, entendendo que em diversos âmbitos da sociedade e campos da sociedade, a gente não tem um bom desempenho se a gente não tem também esse olhar de cuidado para a saúde mental, né? E entendendo que aqui nesse campo da saúde mental, várias terapias entram, né? No sentido de, a gente pode estar falando de Reiki, a gente pode estar falando da psicanálise, da psiquiatria, a gente está falando de um campo
amplo das terapias, né? Entendendo esse sujeito como um sujeito integral e que vários campos de conhecimento podem ajudar nessa construção dessa saúde mental, né, e emocional. E essa é uma iniciativa que ela diz que ela quis começar, foi logo pós-pandemia, obviamente, por causa dos índices todos, mas ela tem um histórico ali do pai que foi alcoólatra, né? E ela bate muitas vezes dizendo que se ele tivesse tido um atendimento não só olhando para o problema do lado físico, biológico, mas também para o problema psicoemocional, talvez o tratamento tivesse sido diferente, enfim, mas entendendo que algumas questões são muito mais amplas do que apenas a gente olhar desempenho, ou olhar a parte cognitiva, ou olhar aprendizado, olhar sucesso, enfim, né? A gente precisa olhar outra coisa, né? E eu acho que você trouxe um ponto que é isso. Dentro da educação a gente sabe, você tem um bom desempenho, mas você precisa, um aluno muitas vezes consegue render pedagogicamente, cognitivamente, mas esse aluno, se ele está emocionalmente abalado, esquece, né? Então, Esquece. E a maioria dos nossos alunos da escola pública acontece isso, né? Ele já sim, sem vem de uma dúvida. situação fragilizada e isso só piora, né? E daí, vamos dizer assim, o Estado exige um rendimento, alguma coisa que ele não é capaz de alcançar, né? Naquele momento, mais pela saúde, né? Sim. Mas é isso. Passo a palavra. Obrigado, Júnior. A Carol trouxe uma coisa extremamente importante também, lembrar que estruturas preventivas, elas são fundamentais para que a gente possa olhar para isso. E existem projetos desenvolvidos pelos nossos representantes que são muito mais importantes do que alguns projetos em pauta, e a gente tem que ficar esperto para isso, a gente tem que acompanhar isso, a gente tem que cobrar isso de uma forma coerente. Então, estar atento e forte, é importante perceber esses momentos, tá? Mariana, fica à vontade. A Mariana é uma das professoras da nossa pós-graduação, estou feliz demais para que ela esteja aqui também. Obrigada, Sandra. Boa noite, Sandra. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero te parabenizar pela contribuição cultural e, sobretudo, salutar que você deu à sociedade com os seus livros. Sou sua fã, tenho os dois aqui, ó. Já fiz a leitura dos dois e, se você me permitir, ler dois trechos para embasar meu pensamento a respeito do livro Desafios da Adolescência na Contemporaneidade, aí eu justifico. Posso falar rapidinho? Eu não vou demorar. Tem um trecho na página 30 que você diz algo que acho que vai de muito encontro com o que foi falado até o momento. Cuidar da adolescência é assim. Demanda família por perto, demanda um adulto de referência, demanda amor e cuidado, demanda também fechar os olhos um pouco e deixá-los transgredir, sem agredir. Mas é preciso deixar ir, porque assim é a vida. E nós percebemos que os pais, eles têm essa enorme dificuldade em deixá-los transgredir, deixá-los seguir. Quando nós falamos na educação, não só na esfera pública, na particular, em todos os setores, nós vemos uma espécie de pressão social em cima dos adolescentes, que eles vão perdendo até a vitalidade para falar em sala de aula, para desejar alguma coisa. Por exemplo, para uma criança do 6º ano, na transição da pré-adolescência, você tem que falar: para de correr, não sai correndo, por favor, vai devagar. Já o 3º do médio, gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Ninguém vai falar nada? Né? Uma participação aí. Então, vai diminuindo essa força externa, assim, do convívio social, e vai aumentando um conflito interno. E isso é algo que eu percebo demais na clínica e também na sala de aula, por ser professora, né? E outro trecho que eu ia falar, que era o final para concluir a minha fala, de acordo com a sua leitura, está lá na página 50. É preciso respeitar para ser respeitado.
É preciso ter coragem de deixar os filhos crescerem e saber que nem tudo eles vão nos contar. E tudo bem. Afinal, pai e mãe não são brothers, são pai e mãe. Simples assim, diferente assim. Então, nós temos que compreender os diversos lutos pelos quais um adolescente passa. Ele tem a perda da infância, tem perda de ideologias, perda de estereótipos, né? Via os pais com uma concepção, agora vê outra, está procurando ídolos, referências, pontos de norte para a sua personalidade. Então, a gente tem que respeitar e lembrar que a gente foi adolescente um dia, que você coloca isso no seu capítulo. Todos nós já fomos adolescentes um dia. E a gente tem uma mania de fazer uma comparação com a adolescência de outrora. E ela não é igual à adolescência de hoje. Esses jovens, eles viveram com a morte de uma maneira muito abrupta. Essa finitude foi colocada de uma maneira imposta. Não foi natural. E muitos não conseguiram vivenciar esse luto dessa pandemia, esse enclausuramento social. Teve adolescente que demorou para tirar a máscara na escola porque não queria mostrar o rosto. E não por medo da Covid, mas por medo de mostrar a sua alteridade. Porque essa construção já está. E é algo que a gente tem que pensar na saúde mental. Criar âmbitos, criar espaços que sejam propícios para a saúde mental. E não ficar só na falácia para dizer a aborrecência, um período assim complexo, bombástico. Então eu queria te agradecer mais uma vez, continue a escrever livros úteis à sociedade, embasando a nossa mente, construindo a nossa teoria e fazendo história. Muito obrigada, viu, Carol? Ah, Mariana, super obrigada. Eu que agradeço. Ó, eu fico sem graça, viu? Obrigada mesmo. Mas eu acho que a ideia é um pouco essa mesmo, né? Assim, às vezes eu falo assim que eu volto 10 casinhas para trás e às vezes falo o que é muito óbvio, porque primeiro a gente se esquece do óbvio, né? Muitas vezes a gente se esquece. Ele é tão óbvio que eu esqueço que ele é óbvio. E eu parto de outro lugar. E às vezes é muito mais simples do que a gente está pensando, né? Então, estabelecer essas relações e esses laços e conseguir enxergar o filho, né? Você lê um pedacinho que eu vejo muito dentro das escolas e nessa relação com as famílias, muitas vezes dos pais tentando, né, buscando estratégias ali para se comunicar com o adolescente. Então, essa coisa de virar o melhor amigo, virar o brother, como uma estratégia. E não é, né? Porque você não vai ocupar esse lugar. Primeiro, você não deve ocupar esse lugar, porque você não tem esse lugar. Não é saudável para aquele adolescente ocupar este lugar. Ele precisa que a relação com os pais seja outra, e a relação com os amigos seja outra, né? E depois entender que existem outras maneiras de dialogar com o adolescente, de fazer esses vínculos, que não é sendo brother, né? Então, assim, ele precisa dessa figura de autoridade, ele precisa do limite, ele precisa do contorno, ele precisa do não, ele precisa da figura pai e mãe, para poder desconstruir, né, para poder fazer o luto dessa figura. Não é mais o pai e a mãe que ele tinha na infância. Ele precisa olhar aquele ser humano como um ser humano vulnerável, como um ser humano que erra, que mente, que fica mal-humorado, enfim, né, para depois pensar, será que é o meu pai e minha mãe que vai virar o meu ídolo ou não? Né? Ou é um tio, ou é um professor, é um técnico, é um músico que eu admiro, quem é essa pessoa? Né? Mas, enfim, isso, a gente precisa garantir essas coisas como processo saudável dessa construção psicológica, né? Desse sujeito, desse ser humano. Ele precisa passar por esses lutos, mas quando ele vai tendo o suporte ou compreendendo, de certa forma, o que está acontecendo e por que isso acontece, a gente ajuda ele a se fortalecer, né? E a família também, na outra mão, a família também, né? Então, quando essa família se dispõe a ir na terapia junto, a ir na análise, né? Passar por esse processo, entendendo que ela também é parte desse processo, então, não é que, tá tudo, o problema é meu filho, né? O problema é dessa adolescência. Não. Eu primeiro, não é problema, né?
E eu também tenho que sentar aqui nessa cadeira e olhar para as minhas questões, e olhar para os meus lutos, né, e minha dificuldade de me despedir desse filho que cresceu, enfim. Mas acho que é um pouco disso. Eu te agradeço muito, obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, eu vou fechar com a pergunta da Monique, e daí a gente vai marcar um outro dia com a Carol, para que ela volte aqui em algum outro momento. Monique, fica à vontade. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu queria, na verdade, ouvir você um pouco, Carolina, sobre, assim, a nossa capacidade, a nossa posição enquanto educadores, enquanto pessoas que estão dentro da escola, de lidar com essas, não sei qual que seria a palavra ideal para usar aqui, mas com essas demandas, não, a demanda não é a palavra ideal, mas assim, com os desdobramentos de uma relação com os adolescentes, em que muitas vezes a gente se sente impotente, e às vezes até sem ferramentas, mesmo da área da pedagogia, né, mesmo de outras áreas aí que estão dentro da escola, que formam uma escola, no sentido de lidar com esses adolescentes, porque quando a gente tem com eles algum tipo de boas relações com esses adolescentes, ali no processo educacional, de aprendizagem, a gente recebe deles muitas questões, né, e muitas vezes a gente não está apto a lidar com essas questões, né, porque elas são questões muito complexas, são questões que a gente... Assim, por exemplo, eu trabalho com projetos que mexem com autoconhecimento, esse tipo de coisa. Então, às vezes tem alguma dinâmica, alguma coisa que traz naquele aluno uma série de desdobramentos que, assim, não é nem que você não esperava, é lógico que a gente não esperava, mas, assim, que a gente espera que haja, que aquilo mexa com eles, a gente tem um objetivo de aprendizagem a ser alcançado, né? Só que dali advém uma série de coisas. E aí, o que eu assisto é, muitas vezes, um despreparo da nossa parte em lidar com essas questões emocionais, essas questões da saúde mental, né? Pela própria maneira como a gente, enquanto adultos, vem entendendo essa questão ao longo desses anos. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre as nossas habilidades dentro do âmbito educacional, dentro das escolas, para a gente lidar com as questões que permeiam esse adolescente nesse momento. Uhum. Obrigada. Imagina. Monique, acho que talvez esse seja um dos maiores desafios, né, dos professores, dos educadores, na atualidade, assim, eu estava falando antes para o Sandro, quando a gente vai fazer a faculdade de pedagogia, você não estuda a adolescência, você estuda a infância, você estuda a criança e a infância, mas nem toda pessoa que faz pedagogia vai dar aula só na educação infantil ou no Fundo 1, né? Talvez se você tem uma outra formação e com licenciatura, enfim, você vai dar aula ali para Fundo 2, ensino médio. E essa pessoa, ele tem a especialidade na área da geografia, na área de história, na área de, sei lá, língua portuguesa, mas ele não sabe nada sobre adolescente e sobre adolescência. E esse cara sai ali, entra na sala de aula meio que entendendo que, vou lidar com, né, sei lá, mais ou menos igual eu faço com adulto, igual eu faço com, com as pessoas que eu conheço ali, é o meu modelo de dar aula, mais ou menos, né. Mas eu acho que é isso, a gente esquece que a gente precisa aprender sobre a adolescência e sobre o adolescente, assim como a gente aprende sobre a infância e sobre a criança. Então, tem, né, 10 passos atrás para que, quem sabe um dia, os cursos de pedagogia entendam que, além de falar sobre infância e criança, eu vou precisar falar sobre adolescência e adolescente, entendendo que isso faz parte da formação integral de um professor, entendendo também que faz parte da formação integral de um professor abordar temas da contemporaneidade, da atualidade. Então, eu posso olhar lá para toda a teoria da pedagogia, dos pedagogos, quem foram os grandes pensadores da educação, as metodologias, enfim, toda essa história. Mas eu preciso olhar para as questões reais também, né? O que é uma sala de aula hoje, o que é uma escola hoje, quais são essas questões que atravessam essa escola hoje, para ir ferramentando os professores a lidarem com as questões quando aparecem dentro da sala de aula. De outro lado, acho que a gente, como educador, como professor, precisa também buscar essas formações.
Claro que nem todo mundo tem acesso, né? Na rede, onde está a maior parte concentrada dos alunos, né? 80% das crianças e adolescentes brasileiros estão matriculados na rede, então estão em escolas públicas, municipais ou estaduais. As formações continuadas dentro da rede, elas existem numa frequência muito grande, a bagagem é muito grande. Eu tenho professoras, amigas, que são formadoras de professores dentro da rede, e tem muito curso, até por conta do plano de carreira, de crescimento e formação, eles dão muita formação. Só que nem sempre você consegue fazer, porque o professor leva muito trabalho para casa, então a sobrecarga é muito grande. Então, no momento em que ele tem a possibilidade de fazer o curso, muitas vezes ele precisa corrigir material, precisa corrigir prova, precisa planejar aula, enfim. É uma logística difícil, né? Mas eu acho que só da gente ter a cabeça aberta e a disponibilidade de entender que pode ser que de uma dinâmica, pode ser de um trabalho, surja coisas desse adolescente, e que mesmo eu não sabendo lidar, e não sabendo nem onde eu começo a procurar, se eu tiver a disposição e a disponibilidade de ir atrás dessa informação, e buscar conhecimento, e talvez buscar até recursos, no sentido de chegar na sala da coordenadora, ou da orientadora, ou orientador, e pedir ajuda, né? Olha, esse assunto atravessou. Eu lembrei até o ano passado, eu estava fazendo um trabalho numa escola particular aqui em São Paulo, que é um grupo grande, é uma escola bilíngue, são 200 escolas pelo Brasil. E eu estava numa reunião junto com a coordenadora e entrou uma professora do Fundo 2, ela, 8º ano, desesperada, porque tinha aparecido num texto de uma aluna o desejo de suicídio, de se matar. E ela não sabia o que ela fazia com aquele texto, e assim, uma escola que, estou falando de 200 escolas no Brasil, mas as salas são pequenas, principalmente ali Fundo 2, final de Fundo 2, porque eles estão construindo ensino médio. Então, sei lá, 15 alunos na sala, pouca coisa. Então, uma relação muito próxima, professor-aluno, muito próxima. E desesperada, a professora, assim, chorando na sala da coordenação, entrou já, assim, sem ar, chorando. O que eu faço? Porque se ela colocou isso nesse texto, é porque ela confia em mim, porque ela espera de mim um retorno, uma conversa, um diálogo, mas eu não sou essa pessoa, porque eu não estou preparada para isso. E daí tem um trabalho ali, acho que de coordenação, de orientação, de primeiro acolher a dor e a angústia desse professor que chega na sala desse jeito, entender que ele precisa fazer parte desse processo de formação desse professor, né, porque ele precisa ajudar também e colaborar com o aparamentar esse professor, essa professora que vai voltar para a sala de aula e vai ter que sim conversar com essa aluna e lidar sim com o que essa aluna escreveu naquele texto. Eu não posso ignorar o que um aluno traz para um professor, né, muitas vezes é ali que vai aparecer a primeira vez essas questões, mas entender que isso é um voto de confiança que esse adolescente está dando nesse educador, né? E eu, como educador, e não como psicanalista, não como psiquiatra, não como psicólogo, não como pai, não como mãe, como educador, como professor, o que eu posso fazer? Como eu acolho? Como eu chamo para uma conversa? E eu tenho sempre a coisa de, assim, esse adolescente, ele já sabe que nós, adultos, somos falíveis, somos seres humanos falíveis, né? Volta aquela coisa, aquele luto que ele passou ali pelos pais, ele entende, ele já olha esse professor ou essa professora entendendo que ela também não é detentora de todos os conhecimentos, mas ela é detentora de algum conhecimento. Ela pode não saber, mas ela pode, justamente no não saber dela, me acolher. E juntos a gente pensar o que pode ser uma alternativa para ela ser acolhida nessa dor dentro daquela escola, do que aquela escola é capaz e que pode, até chegar num ponto desse professor, essa professora, poder conversar e sugerir que talvez uma ajuda externa seja melhor, né, dependendo do caso, o que é a questão. Enfim, então, o que eu estou querendo dizer, no fundo, existe uma responsabilidade
e uma mudança que é muito maior, que vem de repensar os cursos de graduação e de formação para professores, né? Repensar o currículo de uma pedagogia, repensar a formação continuada, os cursos que são dados. E tem outro que é a gente lidar com a realidade de que talvez não exista, né? Assim, eu não passei por essa formação, eu não tive isso, mas aonde eu posso buscar? E como eu posso buscar? Para poder acolher essas questões que chegam dentro da escola ou dentro da sala de aula quando elas chegarem. Então, eu não sei se eu te respondi, mas eu tenho sempre muito esse olhar, assim, se chegou até mim, alguma coisa eu vou precisar fazer, e isso não quer dizer resolver, mas eu preciso acolher primeiro, e daí tentar pensar como eu encaminho isso. Tudo bem, gente? Carol, muito obrigado por estar aqui. Por mim, ficaria por muito tempo. A sua fala é importantíssima, é fundamental, e para nós que temos essa jornada muito próxima do adolescente, eu acho que todo o construto que você traz a respeito dos conteúdos é algo que enriquece muito o debate. E assim, só tenho a agradecer por você estar aqui. E venha quando quiser, e a gente vai continuar trocando por aí. Que bom, obrigada, gente. Boa semana para vocês do adolescente, sucesso absoluto. Que venha mais um monte de gente falando mais um monte de coisa, que vocês vão ampliando, né? E que essa troca é muito rica de ambos os lados. Obrigada pelo espaço. Tamo junto. Gente, amanhã continuamos. Então, obrigado novamente por estarem aqui. Estou aí na jornada, o que vocês precisarem de mim, falem aí comigo, me procurem e seguimos aí a jornada em pares. Um abração. Obrigado, Carol. Abraço.